E aí, pessoal? Então, hoje eu trouxe esse limite aqui, eu acho que é um dos limites mais simples que tem, mas que se a gente entender o conceito do limite, a gente vai resolver qualquer outro limite que aparecer. Então, aqui eu tenho um limite de x ao quadrado, menos 64, né, sobre x menos 8, de um limite de x tendendo a 8. Então, o que seria, galera, esse tendendo a 8? Esse tendendo a 8 quer dizer que são valores muito próximos de 8, mas não é o 8. Então, o x está tendendo a 8, ele está ali no 7,98, 7,99999, mas não vai ser o 8. Por isso que a gente fala limite, entendeu? Então, a gente vai substituir o 8 onde tem x e a gente vai ver que vai dar uma indeterminação, vai dar 0 sobre 0. Se eu colocar o 8 aqui, 8 ao quadrado, 64. 64 menos 64 vai dar 0. Se eu colocar o 8 aqui, vai dar 8 menos 8, 0 e 0 sobre 0 é indeterminação. E como é que a gente faz para resolver esse limite? Quando ele dá indeterminado. Primeira coisa que a gente tem que notar, quem causa problema, quem está causando a indeterminação no meu limite é o x e o oposto do x. Então, se é x tendendo a 8, quem está causando a indeterminação do meu limite é o x menos 8, seria isso aqui, ó. Então, eu tenho que fazer aparecer x menos 8 em cima e x menos 8 embaixo, para quê? Para que eu possa cancelar. É para isso que a gente faz essa conta toda no limite, para que eu faça aparecer x menos 8 aqui e x menos 8 aqui. E para fazer aparecer o x menos 8 em cima, porque embaixo eu já tenho, eu vou ter que usar uma ferramenta matemática chamada produto notável, que é a diferença de quadrados. Então, nos produtos notáveis, quando a gente tem isso aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, ele se transforma isso aqui, ó, em a menos b vezes a mais b, certo? Tanto é que se a gente fizer o processo da distributiva, né, a vezes b, menos b vezes a e menos b vezes b, vai cair nesse mesmo valor. Então, a gente usa esse artifício para poder ver se a gente consegue fazer aparecer o x menos 8. Então, a gente copia limite de x tendendo a 8. Se a gente for transformar isso aqui em isso aqui seria o nosso a, certo? E isso aqui seria o nosso b, correto? Então, esse a não está ao quadrado? Esse a também está ao quadrado. Esse b não está ao quadrado? Esse b também está ao quadrado. Ele tá mostrando 64, mas se eu quiser transformar isso aqui numa potência, fica 8 sobre 2, né? 8 sobre 2 não, 8 ao quadrado, fica isso aqui, ó. E 8 ao quadrado não é a mesma coisa de 64? Então, isso aqui também está ao quadrado. Então, o a está ao quadrado, que está aqui ao quadrado. E o b também está ao quadrado, e essa diferença também está aqui. Agora, a gente vai transformar nisso aqui, ó, certo? Então, a gente coloca aqui. A gente coloca a raiz de x, que é a raiz de x ao quadrado, que é x, menos a raiz de b, que é aqui, ó, a raiz de 64 é 8, vezes a raiz de x ao quadrado, que é x, mais a raiz de 64, que é 8. Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu coloquei a raiz de x ao quadrado, que é x. A raiz, né, é 64. Se estivesse na raiz, seria 8. Então, é essa parte aqui. E aqui eu fiz o mesmo processo. Raiz de x ao quadrado, x. 64, raiz de 64, é 8. Então, x menos 8 vezes x mais 8. É exatamente isso aqui, ó. É esse produto notável que a gente usou aqui. E a gente copia a parte de baixo. Agora sim, galera, eu fiz aparecer x menos 8 em cima e x menos 8 embaixo. Agora eu posso cortar e eu eliminei quem estava me causando problema. Lembra que eu falei que quem me causava o problema era x? Lembra que era x e o oposto dele, que era x menos 8? Então, x menos 8 já tinha embaixo, eu fiz só aparecer x menos 8 em cima. Feito isso, eu só posso agora substituir, né? Onde tiver x, eu vou substituir por 8. Então, é 8 mais 8. 8 mais 8, 16. Então, galera, esse limite, ele quer dizer o quê? Quando o meu x estiver se aproximando de 8, o meu eixo f de x é como se eu tivesse isso aqui, ó. Certo? Quando o meu x
né, estiver se aproximando de 8, o meu f de x está se aproximando de 16. Beleza? O importante é a gente entender e saber interpretar o resultado. Então, quando o meu x está se aproximando de valores próximos a 8, o meu f de x está se aproximando a valores próximos a 16. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima.